Olá, tudo bem com vocês? Cá estamos nós novamente. Sextou, 18 horas e 3 minutos, para mais uma palavra de Deus para esse projeto. 1803. 1803, ele é uma palavra maravilhosa que está no Salmo 18, do 1 ao 3, que diz assim: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Glória a Deus. Essa palavra Deus colocou no meu coração. E em cima dela, eu iniciei esse propósito de Deus na minha vida. Não é meu, eu só tive que tomar a iniciativa, levantei a mão e disse: Eis-me aqui, Pai. Não sei por que tu me escolheu, mas eis-me aqui, porque o Senhor me amou primeiro e eu estou aqui à sua disposição. Então, bora para a palavra que Deus tem para o coração de vocês, que primeiro penetrou no meu e que foi libertadora na minha vida, essa palavra. Porque eu sou um desses personagens, com certeza. Bora lá? Deus tem algo precioso para falar com você. E é neste momento, olha aqui, que Deus desceu para falar contigo. Olha, coisa mais linda. Olha. É neste momento, ao cair do sol, que a Bíblia diz que Deus descia para falar com o primeiro Adão. Hoje nós somos descendentes e Deus está aqui para falar conosco através da palavra dele. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, conta a parábola do Moisés. Quer dizer, a parábola do filho pródigo. Ela é impactante na minha vida, muito impactante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse aqui é o cara que saiu da casa do pai e foi se embriagar, foi se prostituir, foi usar drogas, foi viver a vida como ele queria. Ele simplesmente fingiu que o pai estava morto e viveu a vida como ele queria. Porque quando tu pede a tua herança antecipada, é como se tu matasse teu pai. Então ele fingiu que o pai estava morto e saiu a viver uma vida do jeito que ele queria. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Eu preciso que você entenda que essa parábola Jesus estava contando, né, para publicanos, que eram como se fosse o povo que estava traindo o seu próprio povo, né, e fariseus,
fariseus e escribas eram os religiosos da época. Então esta parábola é para os pecadores que estavam pecando contra o seu próprio povo, né? Os publicanos, e os religiosos, os fariseus. Por isso, para que você entenda, nesta parábola, Deus estava falando com essas pessoas, para essas pessoas usando esses membros da parábola, né? E com certeza o filho pródigo é os pecadores. E desejava encher, e eu preciso te dizer isso porque nós estamos falando de judeus, e ele foi e chegou-se, no capítulo 15 fala, no versículo 15 fala, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Isso para os judeus era a pior coisa que existia, porque os judeus nem encostavam em porcos, eles não comiam nada de porco, eles não andavam, nada. Ir cuidar de porcos era a pior situação da vida, era pior que escravidão, mendigo, pior de tudo para eles, era alguém que apacentava porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Isso aqui é muito importante. Não tem nada que tenha sido citado na Bíblia que não tenha importância e relevância. Às vezes a gente não entende, mas isso aqui é muito importante. Porque a gente está falando no século I. O que acontece aqui com o pai, né? No 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Para um pai do século I, sair correndo significava que tu tinha que puxar as vestes, porque na época não eram calças, eram como se fossem vestidões. E para tu correr, então tu teria que puxar as vestes e mostrar as tuas partes íntimas, né, que não ficavam expostas. Então para o pai era uma vergonha correr. E o pai foi e se lançou ao pescoço desse filho e o beijou. Mas pensa comigo, o que esse menino estava fazendo? Esse menino estava apacentando porcos. Esse menino fedia. Esse menino provavelmente estava com a roupa toda rasgada. Ele fedia a porco. Imagina você dormir uma noite num chiqueiro. Uma noite só num chiqueiro. E sair no outro dia e abraçar alguém. Esse menino ficou dias e dias e dias e dias. Não se sabe dizer quantos tempos ele ficou dormindo com os porcos. Quando o pai dele viu ele saiu correndo e o abraçou e o beijou. Vamos seguir. E ele tentou, né, dizer para o pai a mesma coisa, né, que ele pensou, né? E o filho lhe disse, no 21, pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não deixou ele dizer mais nada, não deixou ele abrir a boca. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestir. E põe ali um anel na mão
e sandália nos pés. O escravo, como ele queria aqui se colocar como um servo, né? O servo, o escravo, ele não andava, ele não tinha sandália, ele não tinha sapato, ele não tinha nada, ele andava descalço, porque todos tinham que saber de longe que tipo de pessoa ele era. Aqui, o anel, o anel do pai é como se fosse o cartão Black da conta do teu pai. Na época, era com o anel que ele selava uma compra. Ele trouxe vida novamente para um filho. E ele saiu correndo para abraçar o filho. Qual? Aquele filho que chegou formado em medicina, com 2 netos, uma família linda, que venceu na vida? Não. Ele saiu correndo para me abraçar. Aquele filho que só deu despesa, que só deu desgosto, que gastou tudo, que viveu a vida do jeito que queria, com drogas, com álcool, com prostituição, uma vida sem se importar com o pai. E mais do que isso, só dar sandálias, roupas novas e um anel já era maravilhoso, mas ele fez mais do que isso. E trazei, no 23, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pensa comigo aqui. Para comer um boi inteiro, tu imagina que para comer um boi inteiro tem que ser quantas pessoas? Então esse pai chamou a vila inteira para se alegrar com ele. E provavelmente teve festas e danças e músicas. Imagina só, no meio dessa festa, tá lá a vila toda, o pessoal se divertindo e dançando, e daqui a pouco um se dá por conta, mas o que é isso? É aniversário do menino? É 15 anos? É casamento? Não. Tá, mas então é a formatura? Não. É que o menino gastou tudo que o pai tinha dado para ele. Ele viveu uma vida dissoluta. E o pai tá festejando porque aceitou ele de volta. Você entende o tamanho do amor que nosso pai tem por nós? Me desculpa, mas essa palavra ela mexe demais comigo. Porque é maravilhoso. O nosso pai nos amou primeiro. Ele correu, ele deu festa para um menino que só desonrou ele, que gastou toda a herança com prostituição, com drogas, com bebidas. E o pai estava festejando porque ele tinha voltado. E a vila toda estava comemorando com o pai que o filho que o desonrou estava de volta. Não é aquele filho que formou na faculdade.
Não é aquele filho que venceu na vida, que estava ali, que voltou, que veio com os netos para o pai conhecer. Não. É o filho da desonra. É a famosa ovelha negra da família. É. Os pecadores, para quem Jesus estava contando essa palavra. Mas lembre-se que essa parábola estava sendo contada para pecadores e religiosos. E agora vem alguém que não ficou muito contente com isso, né? No versículo 25, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mata-lhe o bezerro cevado. Esse aqui é o filho irrepreensível. Porque o pai, ele disse aqui: eu nunca transgredi um mandamento seu. E você vê aqui na palavra que ele é irrepreensível, porque o pai não diz: não, mas tu lembra aquele dia lá que tu não me obedeceu? Não. O pai ainda diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele era um filho irrepreensível. Aquele que estava fazendo tudo que o pai mandava. Mas não era de coração. Não é porque ele amava o pai. É porque ele queria um dia poder botar o pai na parede e dizer: me dá um cabrito. Ou seja, me dá as minhas bênçãos. Aqui, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, todos os dois estavam em pecado. Um era o pecador, o outro era o religioso. Mas os dois estavam em pecado. Porque um matou o pai para poder tirar a herança. O outro não fingiu que o pai estava morto, porque ele sabia que o pai estava bem vivo. Então ele serviu ao pai esse tempo todo para no fim poder colocar o pai na parede e dizer: cadê o meu cabrito? Cadê as minhas bênçãos? Não era por amor ao pai. E é isso que Jesus está querendo explicar para esses homens que estavam ouvindo essa palavra. E é isso que eu quero dizer para vocês. Que o cara que saiu do prostíbulo ontem, ou o cara que saiu da igreja ontem, se os dois não amam a Jesus, não amam a Deus de todo o seu coração, os dois estão em pecado. Imagina você, né? Sendo um gremista, e alguém chega e diz: eu te dou 100 milhões para você virar colorado. Você quer resolver a sua vida, da sua família, você aceita. Diz: são só 11 pessoas mesmo correndo atrás de uma bola, o que eu quero com isso? Você aceita, mas aí você vai ter que provar para essa pessoa que você realmente virou um colorado. Então, a primeira coisa que você vai fazer? Você vai comprar a camisa do time, né? Comprar roupa. Você vai... onde é que eles estão se encontrando? Onde é que eles se encontram? Tem jogo todo domingo lá no estádio. Ok, é lá que eu vou. Vamos aprender o hino para cantar com eles. E aí você aprende o hino. E aí, quando eles levantam a mão, você levanta. Quando eles gritam gol, você grita gol. Mas me diz uma coisa.
Isso é de coração? Será que seria de coração? Ou por causa de alguma benção? E se fosse ao contrário? Aí você está ganhando alguma coisa, né? São 100 milhões. Mas e se fosse alguém apontando uma arma na tua cabeça e dizendo, se você não virar colorado agora ou gremista agora, eu vou te matar. Eu disse, não, eu viro, claro. Me dá a camisa, me mostra o hino. Me mostra onde vocês vão, que eu vou também. E será que você não está indo na igreja, cantando os hinos, levantando a mão, só porque você tem medo de ir para o inferno? Será que é de todo o coração? Porque se não for de todo o coração, você está em pecado. Assim como o filho mais novo. Você é o filho mais velho, que está ali. Só como se o pai fosse um talão de cheques, de bênçãos para te entregar. Mas sabe, aqui tá rolando uma festa, né? E o pai diz aqui no capítulo 32, mas era justo alegarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Então estava todo mundo feliz. A vila toda estava feliz, comemorando. Independente do motivo que seja a festa. A vila estava ali comemorando, estava comendo um churrascão. Um boi gordo, provavelmente tinha bebida. E só tinha um triste. Só tinha um chateado. Que era o irmão mais velho. E eu te confesso que ele tinha motivos. Sabe por quê? Porque se você for ver, tudo que tinha naquela fazenda, de quem era? Era do irmão mais velho. O mais novo já tinha pedido a parte dele, da herança. Então, a sandália era do irmão mais velho, a roupa era do irmão mais velho, o anel era do irmão mais velho. O bezerro, o boi cevado era do irmão mais velho. A bebida da festa, todo o resto da comida era do irmão mais velho. E pior ainda, se o pai aceitasse esse irmão mais novo, novamente, ele teria que dividir a herança com o irmão mais novo. Então, o único chateado ali era o irmão mais velho. Mas eu tenho uma boa notícia para te falar. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te contar. O nosso irmão mais velho não é assim. O nosso irmão mais velho era quem estava contando essa parada. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele não esperou nós voltarmos para casa. Ele foi lá, no lamaçal do inferno, para nos resgatar. Ele não se importou com a herança. Ao contrário, ele entregou tudo. E não foi a preço de fazendas, foi a preço de sangue. O nosso irmão mais velho entregou tudo para que nós possamos estar hoje novamente na comunhão com o Pai, para dividirmos a herança do céu com Ele. O nosso irmão mais velho entregou tudo por nós, pecadores, para que o Pai possa nos receber novamente, com um beijo, com um abraço. O nosso irmão mais velho, ele nos amou primeiro. O nosso Pai nos amou primeiro. E é isso que eu quero dizer para vocês. Tu imagina, no outro dia depois dessa festa, o irmão mais novo acorda, ele dormiu numa cama que ele não merecia. Ele acordou com uma roupa que ele não merecia. Ele foi na cozinha comer um pão, tomar um café que ele não merecia. E aí o pai chega
O pai chega. O pai chega e fala: oi, filho, posso te pedir pra tu fazer umas coisas pra mim? O que esse filho vai dizer? Eu posso te pedir para tu deixar de fazer algumas coisas que não me agradam? Qual tu acha que vai ser a resposta desse filho? Como não amar um pai que te amou primeiro? A resposta desse filho vai ser: sim, pai, claro. Eis-me aqui, manda a mim. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eis-me aqui, pai, para fazer aquilo que o Senhor quer. E essa parábola, ela mexe demais com a minha vida. E eu espero que você, talvez que nunca tinha entendido assim, entenda que o seu pai te amou primeiro. E a única coisa que te leva novamente a estar na presença do Pai é amar Ele acima de todas as coisas. Porque Jesus falou, quando os fariseus questionaram Ele: o que a gente faz para entrar no reino de Deus, do céu? Ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas. E depois ele falou: o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que você está fazendo para Deus realmente é por amor? Ou é só por bênçãos? Ou por medo de ir pro inferno? Ele te amou primeiro. Ame Ele acima de todas as coisas. Deus está te esperando, de braços abertos. Assim como aquele pai ia todos os dias para a beira da estrada e de certo se perguntava: será que é hoje? Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele volta? Deus está assim, na beira da estrada, te esperando. Será que é hoje que ele volta? Eis-me aqui, Pai. Que essa mensagem possa chegar ao coração de alguém que está louco para voltar para o Pai. Porque o Pai está na estrada te esperando para te dar um abraço, te dar um beijo, uma roupa nova e colocar um anel no teu dedo e uma sandália nos teus pés. Deus é bom só o tempo todo. Que essa mensagem possa chegar ao teu coração como um bálsamo, como ela chegou no meu um dia. E hoje eu sou aqui. Eis-me aqui, Pai. Um abençoado fim de semana a todos vocês. Jesus te ama e eu também. Um abraço.